Bom dia, paz e bem, com a graça de Deus, um feliz começo de semana, para mim e para você. Que a gente possa estar aí imbuído, né, de procurar as respostas em Cristo, buscando aí o aconselhamento do Espírito Santo dentro de nós, que a gente busque realmente sempre levar em consideração o que Deus tem para nós. Começar o dia fazendo a leitura do Evangelho, eu acho que é uma das melhores coisas para que a gente possa colocar o nosso dia aí num bom rumo, né? Sozinhos, só aí com o nosso ego é muito difícil a gente ir para a vida. Normalmente a gente cria muitos problemas quando a gente vai sozinho. Então que a gente tenha esse hábito aí de buscar a sabedoria de Deus na vida da gente logo que começa o dia. Então eu divido com vocês o trecho do Evangelho de hoje que eu li, que fala assim, é uma frase só, mas eu tirei um ensinamento disso. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. É espantoso quando a gente para pensar sobre isso, né? Vem esse rapaz, pergunta para Jesus, né? E fala para ele, bom mestre, e naquele momento Jesus o corrige, dizendo que nem ele ali naquele instante deveria ser chamado de bom. Se nem Jesus naquele instante aceita ser chamado de bom, mas aponta para o Pai, que só o Pai realmente, o Criador é bom, que dirá, né, nós próprios. Eu acho engraçado, né, quando a gente fala assim, eu sou muito bom, mas não mexe comigo. Né? Se você não é de falar isso, tenho certeza que você já conheceu pessoas assim, pessoas que dizem isso, né? Eu sou muito bom, mas não mexe comigo porque aí eu viro bicho. Não tem gente que fala isso? Será que não é uma loucura humana realmente nós olharmos a nós próprios e nos vermos aí como bons? Isso dificulta muito a vida da gente. Quando a gente não tem autoconhecimento para reconhecer as nossas reais dificuldades, né, aquilo que ainda é tão difícil para a gente lidar, né, a nossa própria raiva, a nossa própria irritabilidade, né, os nossos defeitos aí mais às vezes obscuros, mais escondidos, às vezes coisas que a gente não põe para fora, mas até que nos adoece porque a gente não consegue lidar bem com isso. Muitas vezes são formas errôneas de agir com a vida que você realmente não põe para fora, mas está ali dentro, está latente, você está tentando reprimir, joga para o inconsciente jorra através de doença, através de sintoma. Então, assim, tudo está muito interligado. Então, acho que uma coisa muito importante que a gente precisa parar para pensar é: bom só Deus. Nós estamos todos aqui em processo de crescimento de consciência, em expansão de consciência e grandes mudanças aí dentro de nós. Se nós entendermos isso, que esse é um trabalho para uma vida toda de transformação, de deixar que realmente o Espírito Santo faça a obra em nós, nós teremos a coragem também de nos olharmos no espelho, sabemos que dentro de nós existe uma centelha divina, sim, existe uma centelha divina, essa centelha é a imagem e semelhança de Deus, mas nós, enquanto aqui seres egóicos, nós não estamos manifestando nem 1% disso que Deus tem para nós. E é um trabalho de uma vida inteira, nós estamos buscando essa transformação, deixando que o Espírito Santo haja em nós e realmente nos cure, para que a gente vá manifestando devagarinho, cada vez mais um pouquinho dessa essência aí de filho de Deus, que em verdade é o que somos, mas não conseguimos manifestar ainda, por quê? Muitas vezes porque já nos achamos bons. Se nós, com esse estado de consciência, e como que a gente sabe, né, se realmente nós somos bons? É pela nossa vida corriqueira aí, ó, pelo que está acontecendo no nosso entorno. Pelo entorno, eu sempre estou percebendo se eu realmente estou manifestando, né, a graça do Espírito Santo dentro de mim ou não. Normalmente, quando eu estou com problemas, ou atrito, ou estresse, problema com alguém, problema no trabalho, problema em casa, sempre já levanto as minhas orelhas e falo: devo estar olhando de forma errada. Meu ego deve estar aí me prejudicando e eu preciso trabalhar alguma questão dentro de mim. E aí é um processo de mergulho mesmo, um processo de encontro com o Espírito Santo, de buscar a verdade,
porque Jesus deixa bem claro que a verdade, né, vos libertará. Então, se nós não estamos nos sentindo libertos, naturalmente não estamos sabendo a verdade. Né? Não há dúvida em relação a isso, não pode haver dúvida em relação a isso. Se você não está bem com você mesmo, se você não está se sentindo em paz, se você está com muitos problemas, naturalmente a gente não está sabendo a verdade, porque se soubéssemos, ela nos libertaria. Ou acreditamos nisso, ou desistimos de sermos cristãos. Né? Não dá para ler o que Jesus ensina, não dá para acreditar no que ele ensina, mas ao mesmo tempo não questionar então essas frases na vida da gente. A verdade, ela naturalmente tem que libertar. Jesus não falaria isso se assim não o fosse. Então, se eu não me sinto liberta, ainda não conheci a verdade. E essa verdade não é uma verdade que a gente vai conhecer uma vez só, eu acredito. Essa verdade ela vai se revelando a nós através das situações do nosso entorno, das questões que aparecem na vida da gente. Então, a vida inteira, a gente vai conhecendo pequenos aspectos da verdade. E eu acredito assim que Deus é tão maravilhoso que Ele não nos mostra todas as questões a serem trabalhadas de uma vez, porque senão a gente ia ficar desesperado. Se Deus nos mostrasse, né, de forma consciente, tudo aquilo que tem que ser trabalhado aí, no nosso emocional, né, nos nossos defeitos, na nossa forma errônea de ver a vida, se nós víssemos isso tudo de uma vez, eu acho que a gente desmaiava, no mínimo. Eu me lembro uma época que eu fazia terapia e eu tinha muito esse questionamento, né? Às vezes eu perguntava, né, pro psicólogo, eu falava, mas eu quero me libertar disso, eu quero ver de uma forma diferente, eu não quero mais ser desse jeito, né? E ele me falou uma frase que eu guardei pra minha vida, que ele falou assim, Rô, a consciência, a tua psique, ela é como um castelo de cartas, e esse castelo de cartas, ele está em pé. Nós não sabemos quais as cartas que estão mantendo ele em pé. Se nós tirarmos essa carta da consciência sua aí, para que você veja, sem que você esteja pronto, às vezes o castelo inteiro cai. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele não tira tudo de uma vez. Ele vai nos dando oportunidade para que aos poucos a gente vá entrando em contato com essa psique, com esse inconsciente, com aquilo que ainda dói, com as nossas mazelas, com a nossa dificuldade de lidar com a vida, mas é aos poucos, para que a gente muitas vezes não se horrorize aí com tantas dificuldades que nós temos aí de viver a vida. Mas para isso a gente tem que eliminar da nossa vida essa frase de que eu sou uma pessoa muito boa. Aquela pessoa que já se considera muito boa, ela não tem mais capacidade de mudança. A Bíblia diz, né, Jesus diz nos evangelhos que ele não veio para salvar os bons. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para salvar quem está doente. E a verdade, ele veio para salvar todo mundo, porque está todo mundo doente. Não tem santo aqui nessa terra, né? Se fosse santo, não estava mais aqui. Se a gente está aqui, algo, né, tem que ser trabalhado, algo tem que ser mudado aí em nós, algo tem que ser transformado. Então, estamos todos aí. Não adianta a gente olhar para as outras pessoas, achar que as outras, né, são aí pequenos, né, demoninhos, são pessoas muito ruins e que a gente é muito bom. Se nem Jesus, naquele momento, né, se vê como bom e diz que bom é só o Pai, que dirá nós? É preciso que a gente desenvolva essa profunda humildade, né? Eu acho que essa é a primeira mansidão que nós precisamos desenvolver, sabermos qual é o ponto real que está aí a nossa consciência, para que a gente não majore, para que a gente não se engane, porque o auto-engano é o que mais impede aí o nosso processo de autoconhecimento e o nosso processo de espiritualidade. E ao mesmo tempo, né? Por isso que eu falo que é tão importante o autoconhecimento estar junto da espiritualidade. Porque se nós só enxergarmos essa nossa parte cheia aí de defeitos, de dificuldades de percurso, a gente pode desanimar. Mas pela espiritualidade a gente sabe, sou filho de Deus. E dentro de mim existe uma centelha divina. Então, eu tenho força suficiente pelo poder do Espírito Santo para trabalhar todas essas questões egóicas dentro de mim, me libertar realmente, conhecer a verdade e encontrar essa paz que eu tanto procuro. Então, que a gente, porque isso não é o que nós somos de verdade. Apesar de estarmos aí manifestando muitos defeitos,
muitos vícios, muitas compulsões, muitas dificuldades de relacionamento. Isso não é o que a gente é de verdade. Em verdade, nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança. E essa nosso caminhar diário aí é para que a gente realmente caminhe aí de volta para a fonte. Temos que ter a consciência de que nós somos aí como filhos pródigos, né? Todos são pródigos, todos de alguma forma aí estão jogando a riqueza do Pai, estão aí esquecendo, né, da casa do Pai, estão esquecendo que lá tem toda a paz, tem toda a alegria, tem toda a harmonia, tem todo o amor, e nós estamos aí pelo mundo tentando lutando sozinhos. Mas em algum momento a gente se lembra, como o filho pródigo da Bíblia, que na casa do meu pai tinha tudo. Então que eu volte para lá. E aí esse caminho de volta. E é um caminho maravilhoso. Que a gente não deixe mais um minuto sem começar a fazer esse caminho de volta, realmente aí para a casa do nosso pai. É isso que realmente pode trazer aí muita paz, muita alegria e principalmente muita harmonia na sua vida. Sozinho a gente não consegue. Jamais vamos conseguir, vamos perdendo a fé, vamos perdendo a alegria, vamos perdendo a coragem. Busque, volte, busque o reino de Deus, lembre quem você é de verdade, trabalhe essa questão da humildade, de reconhecer tudo que precisa ser transformado, que eu tenho certeza, sua vida vai começar a mudar. Um excelente dia, paz e bem, com a graça de Deus. Que Deus te abençoe, que a alegria visite a sua casa, que a saúde invada aí sua família, que a paz se estabeleça nos seus relacionamentos, né? Quem estiver precisando de trabalho, que realmente se manifeste aí uma vaga de trabalho, com a graça de Deus, né? Que não te falte o pão, não te falte a alegria e principalmente a fé em Deus. Muito obrigada, um excelente dia, muito obrigada.